E aí, meus queridos e queridas, como é que vocês estão nessas quentes tardes de janeiro, né? Janeiro parece que já está no dia 813, parece que janeiro não acaba, né? Mas vamos lá, continuando com o nosso projeto aqui da Oficina do Zuruba. É o seguinte, não sei se vocês fizeram, eu espero que vocês tenham feito, meio que o desafio que eu tinha dito no vídeo anterior. Que é o quê? Vocês criarem um cliente com o quê? Com um código igual ao do Zé. Então, na hora que vocês inserirem aqui o bendito do dado, ok? Então, vocês vão inserir como? Vocês vão colocar aqui um código igual. Eu vou colocar aqui, sei lá, Jailson, minúsculo, né? Vou colocar que ele nasceu no dia 1º, no dia 2 de janeiro de 98 e que seja masculino. Beleza? A partir do momento que eu rodar, veja que os dados duplicam. Por que isso acontece? É que nem eu escrevi aqui. Então vamos colocar aqui o código 1 seja o do Zé, e eu tenho o Jajá, e eu tenho os dois carros cadastrados. Eu tenho o carro 1 e eu tenho o carro 2, que um é o Fox e um é o Tucson, que inclusive eu já corrigi que Hyundai no final é com I, tá? Então, voltando para cá, então na hora que eu faço a seleção, que eu estou fazendo a regra, que é exatamente isso daqui, que o código do cliente da tabela de clientes tem que ser igual ao código do cliente da tabela de carros, eu vejo que eu tenho dois carros lá daquele lado, né? Eu tenho dois carros cadastrados, e do meu lado dos clientes eu tenho dois clientes cadastrados. Só que os clientes eles possuem o mesmo código. Então na hora que ele vai selecionar, por exemplo, aqui, o 1 aqui é o do Zé, que é o branco, e o amarelo aqui é o do Jailson, do Jajá. Então eu tenho o código 1 que é do meu Fox, eu tenho o código 1 que é da minha Tucson. Então na hora que eu faço a seleção, eu verifico os códigos iguais. Então o próprio Select fala assim, beleza, então eu tenho esse cliente aqui que é o 1, ele está relacionado com o 1 e o 2 ali do outro lado. Beleza, volta. Então eu também tenho esse outro cliente aqui, que ele faz o quê? Que ele é relacionado também com outros dois carros, que ele também tem o número 1. Então para mim, como base, para mim são as mesmas pessoas. Então eu simplesmente vou retornar esses dados duplicados, pois afinal de contas é o que está na minha seleção e é como está na regra ao qual eu estou selecionando, como está aqui. Como está na base inserida, desculpe, como está na minha regra de seleção. Então como que eu posso fazer isso daqui? Eu posso cuidar de duas formas. Eu posso fazer com que a linguagem de frente, né, a linguagem que está sendo usada para poder inserir esses dados na minha base de dados, seja um Java, seja um C, seja um C Sharp, seja um JavaScript, seja um Ruby, PHP, seja lá qual linguagem for, ele cuide de que não tenha essa determinada duplicidade. Então, como que ele vai fazer? Ele seleciona primeiro as bases de dados, ele verifica se aquele código realmente existe, caso não, ele faz uma outra regra e insere um código separado. Tá? Ou eu posso fazer o quê? Eu posso fazer com que a minha base de dados ela tenha esse controle. A base de dados vai falar assim, eu a partir de agora não insiro mais dados duplicados. Existem duas formas. Existe a forma que você altera a base de dados e existe a forma ao qual a tabela, e existe a forma ao qual você já coloca direto na regra da criação da tabela. Como por enquanto nós não vamos mexer com alteração de tabelas, nós vamos trabalhar por enquanto somente com a criação delas, então eu vou fazer a segunda opção, que é você já fazer direto na coluna. Então eu vou fazer como? Eu vou colocar uma palavra-chave chamada primary key. É necessário estar em maiúsculo? Não, eu coloco em maiúsculo porque eu gosto. O que isso daqui vai garantir? Ele vai garantir a minha unicidade. Então eu sei que aquele cliente de número 1, ele é somente aquele cliente de número 1. Pode ser que eu duplique, por exemplo, o nome? Pode, né? Porque não tem como eu garantir a unicidade dos meus dados a partir do nome da pessoa, como eu tinha dito no vídeo anterior, pois afinal de contas pode ser que eu tenha duas pessoas com o mesmo nome. Só que se eu criar um código único para cada uma delas, ou usando o CPF, ou sendo um código gerado através do meu próprio programa, sendo ele minha base de dados, então com isso eu consigo garantir que aquele cliente de número 1 seja somente aquele cliente de número 1 e assim por diante. Que ele tenha um código, aquele código seja único e assim sucessivamente, tá bom? Então, colocando o primary key, ele vai garantir uma regra, ele vai inserir uma regra na minha base de dados, que vai falar que exatamente aquela coluna com a qual eu estou mexendo, que neste caso é ID cliente, ela sempre vai ter valores únicos.
ela sempre vai ter valores únicos. Não tem como você inserir mais de um dado com o mesmo código, com o mesmo número. Por exemplo, eu tenho aqui dois valores, eu tenho o valor 1 e o valor 1. Na hora que eu rodar aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai reclamar. Ele vai falar, ó, violação da restrição primary key, blá, 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 com esse nome aqui todo enorme. Não é possível inserir a chave duplicada no objeto TBL Clients. O valor de chave duplicada é 1. E como eu estou inserindo tudo no mesmo lote, então ele deu erro. Eu simplesmente só inseri essas duas linhas, que são as linhas da tabela de carros, que não tem nenhum código diferente. Ok, então graças a isso acabou dando este bendito deste erro. Então eu vou fazer o quê? Eu vou mudar aqui o nome da coluna, tá? Eu vou colocar aqui 2, e na hora que eu rodar, eu realmente estou garantindo que a coluna ao qual eu estou inserindo, o dado ao qual eu estou selecionando, seja realmente o do Zé, ok? Só que aqui nós temos um pequeno detalhe também. Nós temos o detalhe do carro, porque afinal de contas pode ser que eu duplique este bendito desse carro. Existem duas formas que você pode fazer. Você pode colocar uma coluna a mais, né, garantindo que aquele carro seja realmente ele. Só que existe uma forma muito mais segura e prática, entre aspas, né? É uma outra forma de você garantir isso. Então eu vou deixar como desafio para vocês. Qual seria a informação de um carro? Pelo menos de cabeça eu consigo pensar em duas, uma mais prática e um pouco mais complicada de vocês obter, que garantiria a unicidade. Único, e esse C ficou muito feio. Qual seria a informação única daquele carro, para saber que aquele carro, aquele Fox, aquela Tucson, aquele Fusca, seja lá qual dado que for, seja realmente aquela informação ao qual você esteja selecionando, né? Seja realmente aquele carro. Beleza? Caso vocês consigam pensar em algo, coloquem no código de vocês. E é isso aí, meus amores. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E também não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like e é isso aí. Beijo na bunda, até mais.